E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês sabem, temos aí questões comentadas de concurso público. Aquelas questões que te ajudam aí a aprender ou até mesmo tirar a sua dúvida antes mesmo de você fazer a prova. Seja bem-vindo ao canal Radiologando e já vai deixando um like aí no vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que você também poderá nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjilprof, onde lá nós postamos várias coisas nos stories e você poderá interagir com a gente, tirar suas dúvidas e, claro, radiologar de pertinho conosco, além também de participar de lives e muito mais. Bom, pessoal, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e as questões de hoje aí traz um pouco sobre física. Eita, professor, logo física? Logo eu que não consigo me desenvolver tão bem nesse assunto? Pois bem, eu tô aqui para descomplicar isso aí e fazer com que você aprenda da melhor maneira possível de forma rápida e objetiva. E a primeira questão diz o seguinte: a principal função, ou seja, existem várias funções, mas ele quer saber a principal função do óleo que envolve o tubo de raio-x na cúpula é: letra A, lubrificar o tubo de raio-x. Letra B, proteger o tubo de raio-x contra choques mecânicos. Letra C, dissipar o calor do tubo de raio-x. Letra D, não tem função específica. Ou letra E, evitar o desgaste das peças por atrito constante. E aí, qual é a principal função do óleo que basicamente vai ficar aí na cúpula em relação ao cabeçote? Qual é a sua finalidade? E aí, letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Bom, se você marcou a letra C, a sua resposta está correta. O óleo, por sua vez, chamado de óleo ascarel, ele tem uma principal função que é de refrigerar o tubo de raio-x, que durante o processo da formação dos raios-x, devido ao efeito termiônico, é gerada ali uma grande quantidade de energia térmica, chamada de calor. E por sua vez, esse óleo tem como finalidade dissipar, ou seja, espalhar, fazer com que esse calor ele seja aí totalmente liberado de forma rápida, que por sua vez vai aí garantir uma vida, uma durabilidade maior em relação ao tubo de raio-x, além, claro, de proteger componentes internos em relação ao tubo de raio-x. Logo, o óleo refrigerador, chamado de óleo ascarel, tem a finalidade de dissipar o calor, ou até mesmo resfriar o tubo de raio-x, tá certo? E aí, você sabia o nome desse óleo? Você sabia para que ele servia? Não? Então, se você não sabia e você está sabendo agora, me diz aqui nos comentários que, professor, estou aprendendo agora, que eu quero saber aí se essas questões têm ajudado vocês em relação aos assuntos que vocês estão estudando, tá bom? E lembrando também, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, é só deixar também nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, além de ficar muito feliz, vai te responder, tá bom? Vamos então para a próxima questão. A próxima questão pergunta o seguinte: a carga elétrica do núcleo do átomo é: letra A, negativa e neutra. Letra B, positiva e neutra. Letra C, neutra. Letra D, positiva. Ou letra E, negativa. Olha bem essa questão. Se você não prestar bem atenção nessa questão, você pode errar. E eu garanto a vocês que metade, talvez até mais, erraria essa questão. Mas e aí? A região do núcleo do átomo tem a carga elétrica como? Negativa e positiva, negativa e neutra, positiva e neutra? Qual é a questão que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho aí para vocês observarem bem e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? A, B, C, D ou E? Bom, se você marcou aí a letra D, a sua resposta está correta. Ué, professor, mas como assim? Eu vi aqui que o núcleo, por sua vez, ele é composto por prótons e nêutrons. Sim, o átomo, eu poderia dizer, em sua formação básica, ele tem um núcleo e a eletrosfera.
O núcleo ele é formado de prótons e nêutrons, e ao redor temos aí a eletrosfera, que é basicamente constituída de elétrons, em relação às respectivas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, enfim. Basicamente, na região do núcleo, eu não tenho carga neutra. Gente, não existe carga neutra. Neutro é neutro, tá certo? Então logo eu vou ter ou positivo ou negativo. Como o próton ele é uma partícula com carga elétrica positiva, o núcleo, por sua vez, ele é positivo. Já o elétron, ele tem como característica aí carga elétrica negativa. Então, o núcleo do átomo, gente, ele não possui carga positiva e nem carga neutra, porque neutro não é carga. Logo, o núcleo aí, ele é restritamente positivo, tá bom? Então, a resposta correta aí é a letra D. Lembra que eu falei que muita gente erra essa questão? Pois bem, eu quero saber aí de você se você errou ou se você acertou essa questão aqui, hein? Deixa aqui nos comentários, professor, eu acertei essa questão aí, professor, quase que eu acerto. Mas já fica sabendo aí, para de uma próxima vez, se isso acontecer na sua prova ou uma questão de concurso público, você já está sabendo. Bom, sem perder o foco, vamos então para a próxima questão. A próxima questão é muito fácil e remete aí sobre algumas informações em relação ao equipamento de raio-x. E a questão diz o seguinte: não é encontrado no tubo de raio-x. Letra A, anódio. Letra B, coletor eletrônico. Letra C, filamento. Letra D, ar. Ou letra E, catódio. Qual dessas alternativas aqui não é encontrado aí em relação ao tubo de raio-x? Preste bastante atenção, hein? Letra A, B, C, D ou E. Eu vou dar um tempinho aí, como de costume, para vocês analisarem a questão e responder, me dizer aí qual é a resposta correta. Qual é a resposta aí que você marcou, tá bem? E aí, qual foi a questão que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? Se você marcou a letra D, novamente aí a sua resposta está correta. O tubo de raio-x, ele por sua vez, é lacrado a vácuo, ou seja, não existe ar, não existe oxigênio dentro do tubo de raio-x, porque o tubo de raio-x ou a ampola de raio-x, ela deve ser a vácuo, exatamente para que não tenha aí nenhuma interferência e também que não tenha aí nenhum fator que possa interferir em relação ao processo, em relação à questão termiônica, para a produção aí dos elétrons e, respectivamente, dos raios-x. Logo, no tubo de raio-x, eu não vou ter ar. Se tiver, possivelmente, esse tubo de raio-x aí, ele vai estar com problema e não vai funcionar da maneira correta, tá bom? Então, lembrem-se, o tubo de raio-x ou a ampola de raio-x, ela é lacrada a vácuo, é fechada a vácuo e é retirado todo o oxigênio exatamente para manter as características ideais para o bom funcionamento do tubo de raio-x, tá bom? E aí, gostaram dessas questões de física? Se você errou mais do que acertou, não se preocupa. Você pode repetir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Lembrando, gente, que esse vídeo aqui, além de todos os outros vídeos de questões comentadas, é para fazer com que vocês aí aprendam cada vez mais e peguem esses bizus para não errar numa questão muito importante aí em uma prova futura que você possa fazer, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês não deixaram o like no vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Para não perder nenhum vídeo. Então, eu encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live, na próxima postagem, ou quem sabe aí no próximo aulão, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!